Todo mundo que me deu um carro que ele nunca deu. Tudo começou quando ele veio morar no meu prédio e conheceu uma senhora que era minha vizinha e ela tinha um carro diferente. E aí ele conversando com algumas pessoas sobre o carro dessa tal vizinha, ele achou uma pessoa interessada em comprar esse carro. Então ele chegou pra mulher e falou que ele queria comprar o carro dela. Só que ela tinha um apego emocional muito forte no carro e falou que não venderia ele. Só no caso de ser para uma pessoa especial que ela via como família. No caso, eu ou as minhas irmãs. Então ele começou a falar para essa vizinha pra mim que ele ia me dar de presente. Ele realmente começou a acreditar na própria mentira. Como se ele fosse o comprador. Aí beleza, conseguiu vender o carro pro cara que tava querendo. O cara pagou, transferiu pro nome dele, tudo certinho. Eu quero acreditar que tenha sido por isso, mas como ele falou pra mulher que o carro era pra mim, então ele estava falando pra todo mundo que ele me deu aquele carro. Até pra pessoas que, tipo, não tinham nada a ver com essa vizinha e nunca na vida ia chegar nela. E as pessoas iam me parabenizar como se realmente aquele carro fosse meu. Tipo, nossa, que legal que a gente deu aquele carro. Só que, gente, eu nunca na vida dirigi esse carro. Tipo assim, eu vi ele na garagem da vizinha e depois nunca mais na vida. Em um dos términos que a gente teve, essa vizinha, ela falou que ela sabia que o carro não era meu, nunca tinha sido meu no caso. E que tudo aquilo nos passava de uma mentira, que ela ficava triste dele ter mentido pra ela, porque ela criou um apego por ele. E aí eu comecei a falar pras pessoas que vinham me parabenizar, tipo, parabéns pelo carro, nossa, muito legal que ele te deu um carro. Eu falava, gente, ele nunca na vida me deu um carro. Isso é uma mentira. Isso nunca aconteceu na vida. E aí, pra finalizar a história, ela começou a falar pras pessoas que era mentira que ele tinha me dado o carro. Que na verdade quem tinha me dado o carro era ela. Aí eu falei, gente, ninguém nunca me deu um carro. Ela começou a falar para as pessoas que ela gostava tanto de mim que ela decidiu me dar o carro. E eu fiquei, mas gente, eu nunca ganhei carro de ninguém sem ser dos meus pais. Ninguém me deu carro nenhum. E essa é a história de quando eu ganhei um carro que eu nunca ganhei. O pai entrou dentro do prédio onde a gente morava para simplesmente ir buscar o bonito. Nesse dia, a minha mãe tinha ido para a igreja e ela já sabia que estava sendo traída. E todo mundo já sabia. Aliás, sabíamos até o carro que era da pessoa. E aí, minha mãe foi para a igreja, então meu pai sabia exatamente a hora que ela voltava. Porém, eu e minha irmã mais nova estava lá na área de festa que era desse prédio. Não mandaram descer do carro, ou seja, a pessoa era conhecida do prédio. Só que daí nessa hora, minha irmã mais nova falou bem assim, ela tinha uns 10 anos na época. Olha o carro que tá vindo. Porque tinha gente perto, né? A gente não ia falar que era amante do meu pai. E ela foi correndo lá pra parte do prédio e se escondeu no segundo bloco, porque a gente morava no primeiro, que era atrás. E aí, ela foi ver mesmo se era amante do meu pai, que tinha entrado dentro do prédio sem ser parada, ou seja, ela já era conhecida ali do prédio, porque o porteiro não. Minha irmãzinha ficou lá escondida pra ver se realmente ia descer essa mulher. O meu pai aparece pra entrar no carro. Ela saiu do carro pra ele dirigir e eles deram volta e ficaram até conversando ali fora. Tipo assim, eles não tentavam nem esconder, assim, da vizinhança, assim, nem tentar respeitar a imagem da minha mãe. E eles ficaram ali conversando durante um tempo e trocar de lugar, assim, tranquilamente. Só que enquanto meu pai voltava ali pra portaria, porque eles iam sair juntos, a minha irmãzinha teve que ficar escondida, porque o meu pai, ele era daquele que fazia coisa errada e depois jogava a culpa. Ele manipulava, sabe? Tipo, provavelmente ele ia falar assim, você tá me vigiando? Você tá cuidando da minha vida? Olha o seu tamanho, você não tem idade. Ele era tipo esse. Então ela teve... Porém, meu pai, ele manipulava a minha mãe. Tipo assim, quando ela descobria que ele tava traindo ela, ele começava a chorar, falava que tava doente, que tava com depressão e que ele não ia fazer mais. Então ele já tava tentando fazer isso de novo na cabeça dela. Então ela já tava meio que acreditando que ele não ia fazer mais. Porém, ele fez. E por esse motivo a gente contou pra minha mãe, né? Pra ele não manipular ela, pra ela saber que ele tava fazendo, que ele ia continuar fazendo e que não só isso, a mulher tava já entrando lá dentro. Ou seja, ela já foi dentro da nossa casa, porque ela sabia o caminho exato. O dia total, só que, meu Deus, tantas vezes que minha mãe chorava e perdoava que a gente já tava meio assim, né? Daí a gente ficou lá do lado dela. E aí minha mãe não fez nada, ela esperou o dia seguinte. Quando ele voltou só de noite no outro dia, porque ele foi trabalhar, minha mãe esperou ele deitar.
Bonita pegou o celular dele e sim, minha mãe conseguiu descobrir a senha dele só pelos dedinhos. E até hoje ele acha que eu que fui lá ajudar ela a fazer isso, sendo que ela foi capaz de fazer sozinha. E um dia ele até tentou brigar comigo falando que eu ajudava ela a fazer essas coisas, sendo que ele era o errado da história. E quando ele tava, não consegui dormir, porque eu sou meio sensitiva. Então assim, sempre que tá dando algum B.O. dentro de casa, mesmo se eu não sei o que tá acontecendo, eu sinto. E aí minha mãe se trancou lá no quarto e foi procurar o número dessa mulher pra mandar mensagem. Assim, a minha mãe conseguiu achar o número dela e ligou pra Bonita. Isso mesmo, ela ligou pra Vaga. E quando a minha mãe ligou, claro que a Bonita atendeu achando que era meu pai. Aí minha mãe começou a falar com ela e falar: você sabe que ele é casado? Sabe? Aqueles assuntos de corna que não quer colocar a culpa no homem, quer botar a culpa na amante. Eu nunca odiei muito essa amante, porque se meu pai conseguia mexer na cabeça da minha mãe, imagina de uma mulher solteira. Aí a amante respondeu assim: não, ele falou que você abandonou ele e ainda levou todas as filhas juntas. É de eu colocar um cropped e reagir. E como é que ela foi reagir? Ela simplesmente acordou meu pai enforcando ele. Porque a situação estava fugindo do controle dele e que iria vazar pra família. Então, o que ele fez? Ele adiantou e ligou pra mãe falando que ela era doida, que ela tava batendo meu pai, sei lá mais o que. Eu não julgo a minha avó, porque se meu pai fez a cabeça da minha mãe, da amante dele, o que quer fazer a cabeça da própria mãe? E depois de tudo isso, a minha mãe perdoou meu pai. Gente, eu não sei como é que isso acontecia. Simplesmente eles iam dormir e ele falava alguma coisa pra ela dentro do quarto que ela acordava perdoando ele. E isso era uma tortura psicológica pra mim e pra minha irmãzinha. Porque imagina, você imagina teu pai indo lá comendo outra mulher e ao dia seguinte ele tava tocando na tua mãe como se nada tivesse acontecido. Isso tudo aconteceu em dezembro, até